E aí galera, aquele Gibi, tá tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Um bate-papo quadrinístico que nasce a partir de uma pergunta que fora feita na última live que eu fiz aqui no canal. E a ideia é a gente conversar sobre a razão, o motivo, a circunstância que muitos leitores antigos não leem mais gibis que saem atualmente. E quando eu digo saem atualmente, não se trata das histórias antigas que estão sendo republicadas, mas sim de histórias contemporâneas, do atual momento, né, dos personagens, dos super-heróis da Marvel e da DC. Né? Ou seja, alguns leitores antigos não leem mais e já há muito tempo. Tipo, alguns colocaram inclusive uma data tipo do ano 2000 para frente, não tem nada que me interessa, de 99 para trás e coisas desse tipo. Por que será que isso acontece? Será que esses leitores antigos têm razão? Nenhuma história realmente presta, não tem mais nada que presta de super-herói? Por que essa recusa de ler esses quadrinhos? Antes, porém, da gente conversar sobre esse assunto, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal, que se inscrever no canal você dá uma força muito grande para esse que vos fala. Se não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, e quando vocês curtem os vídeos, vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, você também ajuda muito o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês e vamos então conversar sobre essa temática do porquê que muitos leitores antigos não leem mais histórias recentes, publicações recentes de super-heróis. Eu acho que dá para entender a razão, mas também dá para argumentar que algumas coisas também podem ser exagero. Mas por que dá para entender o motivo, a motivação de um leitor antigo não querer ler as histórias recentes de super-herói e dizer que não tem nada que presta? Bom, gente, vamos pensar um pouco e vamos avaliar a dinâmica da coisa, né? Se a gente for pensar de uma forma assim bem fria, há muitas décadas que não existe uma grande revolução nas histórias em quadrinhos de super-herói. Quando eu digo revolução, é um negócio positivo, né? Que provocou alguma coisa que trouxe algo positivo para as histórias e, consequentemente, atraiu leitores ou fez com que os próprios leitores antigos se abraçassem novamente essas histórias. Mas por quê? Porque se a gente for retroceder, desde 1900 e lá vai bolinha, ou seja, 1980 e alguma coisa, que não acontece realmente um grande momento. Se a gente for considerar as fases ou os momentos históricos de histórias de super-herói, a gente vai notar que teve a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze, a Era Moderna, né? E cada uma dessas eras, elas são marcadas por um elemento específico. E dentro desse elemento específico houve, digamos assim, uma reviravolta ou uma chave que virou, marcando este momento e chamando os leitores para este momento novo, e esse momento novo conversou muito fortemente com o leitor, mantendo ele, segurando ele e fazendo ele vivenciar este momento novo até que ele chegou ao fim e houve uma nova virada de chave e, consequentemente, isso foi se mantendo. O grande problema é que desde 1987, 88, mais ou menos, isso não acontece. E você vai falar para mim, aconteceu sim, aconteceu sim, aconteceu quando? Talvez o grande boom que deu foi quando a Image foi criada, mas aquilo lá não pode nem ser chamado de positivo, porque aquilo lá deu muito dinheiro para o Todd McFarlane e o pessoal que estava com ele, mas eram gibis que chamavam a atenção por causa da arte, não necessariamente por causa do roteiro. Não houve uma questão assim na Marvel e na DC que melhorou os roteiros da história. Pelo contrário, as histórias não se tornaram melhores e os desenhistas começaram a puxar a arte deles para aquele estilo Image. Então, é um momento ali que acontece algo importante, mas que necessariamente não muda ou não atrai a questão de histórias melhores da Marvel e da DC com aquilo ali. Não. A gente está ali ainda dentro de uma toada que as boas histórias que surgiram, por exemplo, com Watchmen, que surgiram com a queda de Murdoch,
Batman Ano 1, o Superman do John Byrne e por aí adiante, essas histórias elas marcam seu tempo, elas têm sua importância, mas depois delas, o que realmente que surgiu que foi revolucionário, que realmente que surgiu dentro do campo de super-herói, que pudesse atrair muitos e muitos outros leitores. A questão é, os plots começaram a se repetir de forma interminável e, consequentemente, por mais que se quisesse buscar algo de novo ou tentasse esse novo, voltava-se aquele plot de novo e por aí adiante, o que foi fazendo com que isso não também parasse também de atrair novos leitores e fosse fixado tudo dentro desses leitores já de longa data. Noutras palavras, há muito tempo a gente não tem algo que realmente mude esse status de uma forma tal, ou seja, essa chave que vira, que provoque realmente essa mudança de uma forma que chamasse muito mais gente, ou que atraísse até mesmo os leitores antigos para ler as histórias novas. Ah, mas João, teve o Del Toro. Teve, gente, mas é um elemento pontual, não é um elemento geral, entendeu? A Marvel fez o Universo Ultimate. Fez. E aí o que aconteceu? Quando a Marvel fez o Universo Ultimate, que foi um negócio bacana, diga-se de passagem, ela não abriu mão do universo antigo. Como ela não abriu mão do universo antigo, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o universo Ultimate se desgastou, que acabou sendo cancelado, e ficou o universo convencional da Marvel. Por quê? Porque ninguém consegue servir a dois senhores. Ou seja, ou você dá a devida atenção para o universo Ultimate, ou você dá a devida atenção para o universo convencional. E a Marvel deu a devida atenção ao universo convencional. Se eles tivessem usado o universo Ultimate para começar um novo universo Marvel e a partir disso criar histórias e personagens dentro deste novo universo, talvez poderia ter alguma coisa de diferente, mas não foi isso que aconteceu. Ah, mas teve eventos? Teve os Novos 52, que poderia ter sido algo muito bacana, que acabou não sendo. Teve o Renascimento, que poderia também ter um apelo muito mais forte e acabou não tendo. E também teve Guerra Civil lá, que é uma minissérie que, se você for ler com atenção, ela tem ali a sua proposta, principalmente no final dela, com algumas mudanças dentro do universo Marvel, mas que a minissérie pela minissérie, sejamos sinceros, né, não é esse esplendor todo que muita gente fala também não, é um negócio bem lá mais ou menos, e que no final da história não virou a chave também. E não virou a chave por quê? Porque é um momento que os heróis esquecem que são heróis e ficam brigando um com os outros, pô. Então, cada um desses momentos, eles não acabaram gerando aquilo que precisava gerar, ou seja, virar essa chave como houve na Era de Prata, como houve na Era de Bronze, como acontece na Era Moderna. Essa chave não virou. E a partir do momento que ela não virou, a gente está nesse mesmo período de repetição de plots e de histórias. Então, um leitor antigo vai falar, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso. E além disso, houve uma queda na qualidade das histórias, que isso é inegável. E quando isso acontece, o cara também acaba desanimando de ficar gastando o dinheiro dele com histórias de baixa qualidade e de plot repetido. Então você vai entender por que o cara não está querendo ler gibi novo. Porque ele não vai achar nada de interessante naquilo ali, porque a chave nunca virou. A outra coisa é justamente a questão de que os elementos de inclusão, né, ou da diversidade existente no mundo que a gente vive, precisam ter o seu lugar dentro do gibi. Por quê? Porque o mundo é diverso, então essa diversidade precisa existir dentro dos quadrinhos. O problema é que, sob alguns aspectos, essa mesma diversidade que precisa existir dentro do mundo dos quadrinhos, ela começou a gerar discurso demais. E esses discursos acabaram ficando ou sobrepuseram a qualidade da história. Então você vai ver, por exemplo, um Hulk fazendo discurso sobre ecologia. E eu lhe pergunto, desde quando o Hulk faz discurso sobre ecologia? Mas o Hulk do Al Ewing fez. E aí eu lhe pergunto, serviu para quê? Para absolutamente nada, porque depois ele largou aquele discurso de lado e foi tocar a história dele. Vocês estão entendendo? Ou seja, o cara cata o personagem e, como diz o Chuck Dixon, ele transforma o personagem num avatar dele para ele fazer discursos sobre os temas que lhe importam, ao invés de contar uma boa história. Ou às vezes coloca alguns elementos à frente da história, onde, por exemplo, é mais importante a vida do sujeito, como, por exemplo, se o cara é gay, se o cara não é gay, se o cara é bissexual, se não é isso e aquilo, acaba sendo mais importante que a própria história. E a questão tais questões
podem existir dentro da história, pode existir dentro da jornada do herói, mas quando elas ficam mais importantes do que a qualidade daquilo que está sendo produzido, também vai afastar esse leitor antigo. Sabe? Vai afastar esse leitor antigo, porque o cara vai falar, rapaz, os caras em vez de fazer uma história boa, tá fazendo tal coisa, os caras em vez de fazer uma história boa, tá, por exemplo, transformando tá pegando o Robin e vai trabalhar a bissexualidade do Robin, eu quero saber de bissexualidade do Robin, eu quero ver o Robin fazendo umas coisas bacanas que herói faz, blá 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 blá. Por quê? Porque existe essa questão onde o mundo, muitas vezes quadrinístico, ele está separado em duas facetas, o bem e o mal, e pronto, acabou. Né? E essa questão é importante também, ou seja, essas questões do discurso, essa questão dos elementos que dos autores muitas vezes escolherem também seus lados políticos e colocarem lá dentro do quadrinho, tudo isso acaba muitas vezes incomodando o leitor antigo. Então, por isso, muitas pessoas dizem do ano X para frente eu não compro mais nada, e não é à toa que a gente também tem visto as editoras colocar um catálogo, muitas vezes, né, tipo a Panini, onde ela tem investido bastante em Marvel Vintage, DC Vintage, coleção clássica Marvel, a saga do Superman, a saga do Batman. Por quê? Porque isso aí tem vendido bem. Tem vendido bem por quê? Porque chama a atenção do leitor novo, mas também chama muito a atenção do leitor antigo. Então os caras compram. Enquanto isso, muitas publicações, às vezes atuais, ficam deixadas de lado, porque os caras falam, não quero nem saber o que tem nisso daí. Por quê? Porque fugiu do agrado dele há muito tempo. Outro elemento que chama a atenção quando a gente vai conversar sobre essas coisas, e que daí eu acho que muitas vezes o leitor antigo pouco observa, e eu acho que deveria observar, é justamente o fato de que o tempo foi passando e o mundo foi mudando. A partir do momento que o mundo foi mudando, essas histórias foram acompanhando essas mudanças. E dentro dessas mudanças não seria mais possível manter, por exemplo, o mesmo Homem-Aranha do Stan Lee. Não seria mais possível manter o mesmo Incrível Hulk do Bill Mantlo. Não seria mais possível manter o mesmo Flash do, sei lá para trás, de seja lá quem for, e por aí adiante, entendeu? Por quê? Porque essas mudanças no mundo, essas mudanças no comportamento humano e por aí adiante, que foram afetando também os quadrinhos, o que aconteceu? Por quê? Porque o quadrinho precisa conversar com o mundo moderno, não é mesmo? Ou seja, essas histórias têm que conversar com o mundo que a gente vive. E a partir do momento que elas têm que conversar com o mundo que a gente vive, a gente vai notando que esses heróis vão sendo afetados também por essas mudanças. Aí a gente fala assim, mas não podia, o Superman tinha que ser de tal jeito, o Homem-Aranha tinha que ser de tal jeito. Mas, gente, ninguém fica igual, sabe? Se você for olhar para você lá no 10 anos atrás, você nem é a mesma pessoa mais. Você fala, não, eu sou assim. Não é, não. Você já mudou de opinião sobre algumas coisas, você já reage a outras coisas de forma diferente, e às vezes aquilo que para você era intolerante, hoje para você é tolerante. Ninguém fica igual, ninguém é do mesmo jeito. Então, se o personagem amadureceu, então ele pode ter passado por mudanças, e dependendo das feridas que esse personagem teve durante a sua jornada, isso pode ter mudado um pouco também o jeitão dele, porque muda você, porque dependendo das pauladas que tu leva na vida, você também muda, o seu jeito de ver o mundo muda, o seu jeito de encarar as pessoas muda, porque a paulada foi feia. Então, dependendo do que vai se passando com esses personagens dentro dessas narrativas, também há de haver mudanças dentro deles, há de haver mudanças dentro do jeito de ser deles. Por quê? Porque esses personagens precisam evoluir, esses personagens precisam trabalhar, e precisam mudar, precisam entrar dentro de um padrão de amadurecimento. E aí, quando isso acontece, o que acaba gerando? Acaba gerando um elemento em que o cara não gosta. Por quê? Porque ele não está igual o personagem quando ele era adolescente. Entendeu? Não é o mesmo Batman de quando eu era adolescente, não é o mesmo Superman de quando eu era adolescente. Mas será que dá para ser? Mas por quê? Porque se eu mudei, por que o personagem não poderia mudar? Eu acho que quando descaracteriza o personagem é uma conversa, mas quando muda, acaba mudando porque aquela mudança foi necessária. Mas por quê? Porque o mundo mudou e o quadrinho precisa acompanhar essa mudança. Então, às vezes a gente pesa demais a mão. Por quê? Porque a gente também às vezes não sabe ler nada pelo o foco de hoje, ou seja, pegar uma história para ler e por simplesmente se agradar daquilo que está lendo, se agradar daquela história porque a história é legal, porque aquilo é divertido, porque aquilo lá, por simplesmente, é uma coisa
que é um quadrinho de super-herói, poxa, então é para ser divertido, é uma aventura e por aí adiante, e muitas vezes a gente não consegue, porque todas as vezes que a gente vai ler uma história do Homem-Aranha, a gente tem que comparar com outra história do Homem-Aranha que a gente já leu, e acontece uma saga nova do Homem-Aranha, a gente fala assim, eu prefiro a saga lá de 1980 e tanto, aí eu prefiro a minissérie de 1900 não sei o que, eu prefiro, então a gente nunca vai apreciar nada moderno, porque a gente não sabe se desprender um pouco do passado e olhar para frente, a gente não consegue viver o presente e nem o futuro, porque a gente não para de olhar para trás. Isso também vai atrapalhar, por óbvio, eu gostar de histórias modernas. E não só isso, eu acabo sendo injusto com aquilo que é bom. E nem toda história em quadrinho de super-heróis atuais são ruins, né? Ou seja, o Superman do Peter Tomasi é muito bom mesmo. O Peter Tomasi soube trabalhar muito bem o Homem de Aço, dentro de uma perspectiva moderna, dentro de uma perspectiva atual e tudo mais, e que valeu a pena a leitura, sabe? O Demolidor do Chip Zdarsky também é muito bom. Eu não vejo nada disso, mas não se trata de ter a inovação da inovação, mas se trata de se escrever uma boa história para o tempo moderno, e isso o Chip Zdarsky faz muito bem. Então, a gente às vezes pega uma birra tão grande que a gente não sabe apreciar o novo, não sabe apreciar o momento atual e não sabe olhar para frente. E muitas vezes o que acontece, infelizmente, é que enquanto leitores antigos, a gente às vezes está olhando demais lá para os Super Aventuras Marvel e esquece de viver o momento atual e aproveitar as histórias como elas têm saído hoje. E eu não estou dizendo que são todas boas. O que eu estou dizendo é que aquilo que é bom a gente acaba perdendo porque a gente pegou birra com o moderno, né? E aí a gente perde também foco de futuro, porque a gente só está olhando para trás, e isso também pode ser problemático quando se trata de histórias de super-heróis. Ou seja, existem coisas que dá para dar razão, mas existem coisas que eu acho que é exagero. Sim, dá para dar razão, porque não tem necessariamente plots novos, não tem uma coisa que virou a chave no momento que criou realmente algo extraordinário, e tem momentos, ou seja, tem histórias pontuais, mas não algo que revolucionou, mudou as histórias em quadrinhos de novo, sabe? Não tem, mas também existe um exagero, um saudosismo que às vezes, infelizmente, também pode atrapalhar a gente de apreciar as coisas novas que surgem, e isso também, na minha opinião, é ruim. Enfim, você é um leitor antigo, você não aprecia nada de novo, o que incomoda você? Por que incomoda? Ou você é um leitor antigo que ainda consegue ler histórias atuais? Por que você acha que muita gente não lê mais histórias atuais? Por que você acha que perdeu a graça para essas pessoas? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.